Hoje nós vamos dar início à série que nós vamos falar sobre o ciclo de vida familiar, que já vinha anunciando antes no Instagram. Hoje nós vamos falar da primeira fase, que é o namoro, por isso estou fazendo aqui, gravando no sofá, porque o namoro relaciona-se com a questão do sofá, não é? Bom, dentro de cada fase do ciclo de vida familiar, nós vamos estar trabalhando com tarefas e vamos estar trabalhando com conflitos que surgem nesse período, e nos próximos vídeos terá também padrões funcionais. No namoro não tem padrões funcionais. Então, o que acontece no namoro? O namoro é a fase em que as duas pessoas vão se conhecer e para isso elas precisam estar juntos, sair, conversar, para saber se aquilo que a pessoa tem e aquilo que você tem entram em harmonia. O que cada um carrega para esse novo relacionamento? Carrega valores, costumes da família de origem. Por esta razão, no namoro, os casais, as pessoas se afastam da família de origem para que possam entender o que eles vão carregar dos valores vindo dessas duas famílias para esse novo relacionamento e o que eles vão deixar no meio do caminho, porque o namoro também pressupõe uma mudança de questões que vem carregando das famílias e que quer deixar para trás ou que quer continuar. Nesse período também, as pessoas discutem regras e normas para esta vida a dois, para seguir juntos. Até porque, na vida que temos, passamos por muitas pessoas passam pelas nossas vidas e nós passamos pela vida de muitas pessoas. E por que é com aquela pessoa que eu vou resolver fazer um relacionamento mais duradouro? Hoje, entendemos também que a vida é intensa por todas as coisas que estamos vivendo nessa velocidade e muitas vezes os relacionamentos, eles param na superficialidade mesmo. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para dedicar-se ao outro e não dispõem desse tempo para buscar o conhecimento e aprofundar-se. E também, junto disso, vem a questão da frustração. As pessoas que têm pouca intensidade na busca de fazer um crescimento no relacionamento, elas também ficam não podendo conhecer a outra pessoa, porque não é na superficialidade que a gente conhece o outro. Os seus defeitos, as suas qualidades, requer um tempo para que isso aconteça, para que as pessoas possam realmente entender se querem continuar a vida de relacionamento ou se desejam mudar então para outros relacionamentos. Então, nesse período do namoro, discute-se regras e normas. Junto disso vem também os planos e os sonhos, os projetos de vida a dois que os dois pretendem construir. E com isso surge uma série de conflitos. Aliado a isso vem a questão dos ciúmes. Muitas pessoas são ciumentas e este ciúme acaba atrapalhando o relacionamento. O que é ciúmes? Ciúme é aquilo que é seu, que tu acha que é seu por direito, que está sendo dado a outro. É tempo, carinho, atenção, cuidado, normas e regras. E uma das coisas importantes nesse período também é desenvolver a confiança. Uma das coisas que hoje está abalada até pela questão da tecnologia. A gente vê muitos casais hoje, um olhando o celular do outro e vendo que ele conversa com outras pessoas. Isso é extremamente prejudicial, até porque quem não está no contexto não consegue entender o que as pessoas estão falando e acredita que isso pode ser uma possível traição. Além dos ciúmes, também tem aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, as posições políticas, tudo isso atrapalha ou auxilia na questão do namoro. Para que o namoro possa evoluir, para que você possa ir para outra fase, que nós vamos falar no outro vídeo, que é o casamento, se faz necessário que algumas dessas regras e dessas normas e desses conceitos sejam clareados entre as duas pessoas. Casamento, a segunda fase do ciclo de vida familiar é o que nós vamos falar hoje. Nessa segunda fase nós vamos falar das tarefas, vamos falar dos conflitos que surgem e dos padrões disfuncionais. Para que se construa esse novo status, se faz necessário que o casal faça a separação da família de origem. Então, no namoro era o ensaio, agora no casamento é realmente a separação. Também se requer que se faça o exercício da autonomia. Então, o casal precisa saber do seu orçamento, de como vai lidar com o orçamento, de como vai lidar com as suas programações, de como vai viver com os amigos, com o grupo de amigos que tinha antes, pensando pelos dois e não mais buscando a família de origem
para que faça isso. Também o casal precisa desenvolver as regras próprias. Dentro da família de origem tinha as regras daquela família. Nesta família, que vai se criar agora, o casal precisa discutir e criar novas regras. Claro que pode ter algumas coisas da família de origem, porém precisa modificar porque é um novo sistema que está sendo começado a formar. Também precisa acontecer a negociação no relacionamento com a família do cônjuge. Tem várias coisas que o casal faz e que a família reclama. Por exemplo, o que vai fazer no domingo? Sempre convida para almoçar na casa de um do outro e o casal talvez não quer ficar em casa, quer não fazer nada, quer sair, quer fazer suas coisas. E existe sempre uma tendência para as pessoas a estar trazendo de volta aqueles que casaram. É preciso que se dê um tempo para que o casal possa construir o seu sistema. Bem, quais são os conflitos então que surgem dessa situação? As lealdades não resolvidas com a família de origem. A lealdade não resolvida significa a seguinte coisa: aquilo que o filho, a filha, as pessoas viviam naquela família e tinham uma ligação muito forte com o pai, com a mãe, com os irmãos. E quando casa, é preciso que ele esteja mais próximo dessa pessoa com quem ele casou. E quando ele não resolveu as lealdades, ele sempre retorna para a família de origem para buscar opinião, para viver como se aquela pessoa fosse que dissesse o que é mais adequado. E quando ocorre, então, atraso na formação das próprias regras, acaba acontecendo que muitos conflitos, brigas, dificuldades surjam, porque demora demais para resolver aquelas regras que é o que o casal vai viver a partir daí. Quando a família está muito dentro, muito invasiva, muito influenciando o casal, acaba acontecendo que o casal não consegue estabelecer suas regras. E com isso eles vão criar os padrões disfuncionais. E quais são os padrões disfuncionais que a gente pode ver nesse início de casamento? As alianças muito rígidas com os pais faz com que o casal não consiga criar o seu próprio jeito de viver, o seu próprio jeito de buscar a sua vida de casamento. E o que é uma aliança muito rígida? Uma aliança rígida é quando o casal precisa tomar uma decisão e sempre um dos dois, ou às vezes os dois, volta a buscar na família de origem, uma das pessoas que ele tinha uma aliança muito rígida, o que é que deve ser feito. E nesse voltar a buscar com os pais, acaba acontecendo que deixa de fora a outra pessoa que é a pessoa do casamento. E com isso a pessoa fica se sentindo não valorizada, se sente não amada, não incluída, e com isso acaba criando também a disfuncionalidade do sistema. A ruptura abrupta também com a família de origem, com os amigos, acaba sendo uma das disfuncionalidades, porque embora o casal forma esse novo núcleo, ela ainda precisa manter um relacionamento com a família de origem e com o grupo de amigos. Um casamento que não mantém amigos ou relacionamento com outras pessoas vai ter dificuldade, porque as duas pessoas junto muito tempo acaba tendo um desejo de uma separação, porque estar muito perto também gera uma série de conflitos. Também a disfuncionalidade é quando uma das pessoas quer impor as regras para a outra. Então cada um pensa de um jeito porque vem de famílias, de lugares diferentes, com regras, com valores, com crenças diferentes, e querer impor ao outro aquilo que ele acha certo para a sua vida, acaba acontecendo uma disfuncionalidade. Com isso ocorre a disputa de poder, cada um querendo impor as suas regras, e nesse impor as regras acaba criando muitas dificuldades. Bem, nós estamos falando de um casal que está sozinho, solteiro e vai para um casamento. Porém, nós temos hoje muitos recasamentos e aí isso fica um pouco mais complexo. Porém, casamento com filhos nós vamos falar no próximo vídeo. Casal com filhos pequenos é a terceira fase do ciclo de vida familiar. Nessa terceira fase também nós vamos ver que tarefas, que conflitos surgem e quais são os padrões disfuncionais. O casal que vinha então crescendo no seu relacionamento tinha estruturado, estabelecido algumas normas, algumas regras para o funcionamento, distribuído tarefas, afastado um pouco da família de origem, tendo estabelecido a sua autonomia como casal, como família. Agora, a chegada do filho, ele faz uma bagunça nisso, ele faz o casal voltar a pensar em tudo isso. E a tarefa que o casal tem, então, é a mudança no contrato matrimonial. Então, precisa mudar aquilo que vinha
sendo feito porque novas exigências são necessárias nesse momento de vida. E o casal precisa então agora buscar um equilíbrio entre o papel de pai e mãe com o papel de marido e mulher. Então precisa buscar esse equilíbrio para continuar evoluindo, para continuar crescendo. Quais são os conflitos que vão surgir disso? Bom, é fácil a gente olhar, ou quem convive com pessoas que têm filhos, olhar e ver quais são os conflitos que vão surgir, não é? O conflito entre estabelecer os papéis de pai e mãe, o que cabe a cada um para cuidar desse ser que agora vem de uma forma dependente, que precisa dos pais para tudo, o tempo inteiro. Quem cuida, quem dá esse cuidado ao filho durante o dia também desenvolve um certo cansaço durante o dia e durante a noite, porque tem que acordar para amamentar, para trocar fraldas, o bebê chora, não dorme direito, então isso traz um cansaço para os pais. E os pais que estão cuidando precisam estabelecer que os dois precisam estar compartilhando essas tarefas, mesmo sabendo que é cansativo, também vivendo essa alegria da paternidade e da maternidade. Também surgem os conflitos em relação à vida profissional. Na nossa cultura, normalmente, o que acaba acontecendo é que a licença paternidade é menos tempo, a licença maternidade é mais tempo. O que acaba acontecendo é que o marido muitas vezes segue a sua carreira profissional e a mulher fica no cuidado dos filhos e cria com ele uma aliança muito próxima, de muito cuidado, de muito carinho, e o marido acaba se sentindo meio deixado de lado. Se esse marido não chega e não oferece cuidado para a criança, não dá um tempo para essa mãe descansar, acaba criando um espaço muito grande entre os dois, e com isso a disfuncionalidade que se estabelece é do casal parar de crescer, de evoluir no seu relacionamento de marido e mulher, dar uma parada e passar a olhar só para esse filho. Então a mãe, a olhar para esse filho, a fazer esse cuidado, a ter toda essa proximidade, acaba deixando o marido de lado. O marido, por outro lado, se colocando na carreira profissional e achando que a mãe vai estar com o filho, vai estar bem, vai estar dando conta disso, acaba também seguindo um outro caminho e eles acabam então se afastando. Com esse afastamento acaba acontecendo que o casal passa a triangular com a criança, a fazer o contato de carinho, de afeto, de conversa com a criança e não mais um com o outro. E essa comunicação acaba ficando disfuncional, que pode seguir por um longo tempo, porque a criança precisa do cuidado dos pais por bastante tempo. O fato dos pais parar de conversar, parar de trocar ideia, parar de estabelecer contratos do que precisam fazer ou discutir como é que vão educar os filhos, acaba ficando um pouco complicado no andamento do crescimento dessa família e do crescimento do filho. Além de que nesse momento, com a chegada dos filhos também, acaba acontecendo que a família de origem dos dois também passa a interferir um pouco mais, e que se os dois não estiverem bem alinhados com aquilo que pensam, com aquilo que sentem, com o jeito de cuidar dos filhos, acaba criando um conflito maior, não é? E com isso impede que a evolução tanto da criança na sua entrada na escola, no seu crescimento, quanto os pais como marido e mulher, acaba surgindo algumas dificuldades aí nesta evolução. E se não evoluir dessa forma nesse período de vida, vai chegar na adolescência que terão novas tarefas, novos conflitos e novas coisas a ser feito, e o casal vai ter dificuldade. Porém, casamento com filhos adolescentes, nós vamos falar no próximo vídeo. Chegamos na quarta fase do ciclo de vida familiar, adolescência. Na enquete feita no Instagram, 80% das pessoas responderam que a adolescência é uma fase difícil. Ela é uma fase diferente realmente, porque tanto os pais quanto a criança está lidando com uma transformação bastante grande. Está acontecendo nesse momento a morte da criança e o surgimento do adulto. Com isso precisa a modificação dos pais e a modificação dos filhos. E a tarefa dos pais é permitir que os filhos tenham uma autonomia, que eles possam ir para o mundo adulto, buscar sua profissão, buscar a relação com uma outra pessoa, a relação amorosa, porque aí vai também viver a questão da sexualidade, além do filho ir buscar o seu sustento, o seu caminho,
Então os pais precisam permitir essa autonomia. Também os pais vão se preparar para a próxima etapa, que os filhos, buscando autonomia, buscando o seu caminho, eles vão sair de casa. E ao sair de casa, o que vai acontecer? Que vai ficar o ninho vazio. E o casal vai precisar se reencontrar, então, como casal. Então, essas são as tarefas desse período. E com isso vão surgir os conflitos, porque ao mesmo tempo nessa busca e neste sair de casa e neste ficar em casa, os conflitos vão surgir a partir do momento que os pais vão encontrar dificuldade na reorganização desta vida, de ter um adulto em casa que agora não mais vê os pais como heróis, mas sim traz coisas que coloca os pais todo dia se questionar se são bons pais ou não. Muitas vezes os filhos trazem para os pais uma ideia de que eles não são tudo aquilo que eles acharam que eram, porque quando a criança olha para os pais como heróis, e tudo que os pais trazem é verdade, tudo que os pais trazem é certo. A partir da chegada da adolescência, o jovem já vai se questionando, já vai trazendo novas leituras, novas formas de lidar com a vida, e com isso faz com que este conflito possa estar acontecendo. Os pais vão ter com isso uma dificuldade de estabelecer acordo com os filhos, e nisso também estabelece os conflitos, porque o acordo do que os filhos querem fazer, do que os filhos querem buscar, e muitas vezes os pais não concordam com aquilo, e com isso tem os conflitos que vão surgir. Os pais também nesse momento estão com a crise da meia-idade, porque eles se olham, se observam, percebendo que os filhos vão buscar sua vida e que eles vão ficar sozinhos e precisam se reencontrar como casal. Neste momento, o que pode acontecer? Os pais estar cansados desse cuidado com os filhos e, de certa forma, olhar para ele e dizer, bom, se tu traz tuas regras, se tu traz tuas normas, se tu acha que é dono da verdade, então saia de casa e vai viver sua vida. Mas não está olhando, seu filho tem condição de se manter fora de casa. Por outro lado, nós temos os pais que então retêm o filho em casa, então eles não querem que o filho saia de casa. Com isso, eles passam a oferecer tudo aquilo que tem, conforto, bem-estar, e diz para o filho ainda, aqui em casa, tu tem tudo que tu quer, tu pode estudar a hora que tu quer, tu tem tua roupa no lugar, tu não precisa fazer nada, e eu te ofereço tudo. Com isso, o filho vai cada vez mais ficando em casa e permanecendo pequeno. Porém, esse conflito se estabelece a partir do momento que, então, esse adulto fica e tem todas essas regalias, ele começa também a ter uma disputa de poder. O que ele quer que seja feito, e os pais, então, ficam nesse conflito. Para que ele fique, acabam abrindo mão das coisas que eles pensam. E nós estamos, então, vendo que começa a ter uma luta pelo poder. Quem é que manda, quem é que determina as regras aqui dentro desta casa? E para que o filho fique, muitas vezes, os pais vão estabilizar através do filho, vão fazer tudo aquilo que o filho quer, porque com isso ele permanece em casa. Então, o que é importante nesse período? Que os pais consigam olhar para si e saber que o filho cresceu, que ele traz coisas diferentes, e com isso os pais olhando junto com o filho, o que ele traz de novidade também pode crescer como pessoa. Mas também entender que o filho precisa desta fala, e com isso ele vai buscar um caminho saudável para a sua vida. Então não devemos nem reter os filhos, nem expulsar, mas acompanhá-los nessa fase da vida para que eles possam tornar-se adultos independentes e autônomos. E os pais também com isso buscar a sua vida, as suas regras, as suas normas, o seu novo jeito de viver. Chegamos à quinta fase do ciclo de vida familiar, denominada ninho vazio. Bem, esta fase pressupõe ser um ninho vazio porque é a fase que os filhos saem da casa dos pais para organizar a sua casa, para organizar a sua vida e a sua nova família, a sua nova rotina. Então, os pais vão ter tarefas, e os filhos também, nessa mudança, que vão gerar alguns conflitos e que podem gerar padrões disfuncionais. Vamos dar uma olhada em tudo isso e entender o que podemos fazer para reduzir os conflitos, para tornar os padrões disfuncionais em funcionais e para que os pais e os filhos desempenhem a tarefa de acordo com aquilo que é possível nesse período do ciclo de vida familiar.
Bom, nesse período é importante que os pais permitam a saída dos filhos de casa. O que é permitir a saída dos filhos de casa? É incentivá-los para que eles construam a sua vida de acordo com aquilo que planejaram, com aquilo que pensaram. Também é importante que nesse período a gente entenda que os pais que já não têm mais filhos em casa tentam reorganizar a sua vida com os grupos de iguais, com outros pais que também já não têm filhos em casa para dar conta, para voltar, e também os filhos encontrar outros iguais, outros casais, para que possa também falar desse período que está vivendo, trocar experiência e seguir uma trajetória mais saudável. Os pais nesse período também têm a tarefa de preparar-se para o papel de avô, porque quem casa pressupõe que terão filhos, então os pais precisam se preparar para ser avós e não continuar sendo pais do filho dos filhos. Com isso, nós vamos também precisar ter uma adaptação do espaço físico, uma reorganização, muitas vezes até da casa mesmo. No consultório a gente escuta muito os pais falar dessa fase com tristeza, porque os filhos saem de casa e aí fica muito silencioso, aquilo que os pais reclamavam de coisas fora do lugar, de quarto desarrumado, de coisas que precisavam fazer. Neste momento, os pais acham que aquilo falta, então eles falam com uma tristeza. Claro que pais que acompanharam o crescimento dos filhos, que lidaram com várias adaptações, vão chegar nesta fase de vida onde eles também querem e apoiam que os filhos também sigam sua trajetória e vão aproveitar esse momento de vida também para construir uma vida diferente da que tiveram até agora. Porém, existem os conflitos que vão surgir nesse momento, que está relacionado também à fase que os pais estão vivendo. Nesse momento que os filhos estão saindo, coincide com a aposentadoria dos pais. Os pais vão se aposentar, então com isso vão ter mais tempo livre, e tendo mais tempo livre, essa ausência dos filhos é mais percebida. Por outro lado, também, esses pais também estão perdendo os seus pais, porque o ciclo vai chegando ao fim. Então, também tem essa tristeza. No mesmo momento que perde os pais, também perde os filhos. E precisa lidar com esse emocional que está relacionado a esse momento. Se não for bem trabalhado, se não for bem pensado isso, o que vai acontecer? Os pais vão acabar invadindo o casamento dos filhos, querendo continuar a sua atividade que antes era de pais, com os filhos nesse novo relacionamento. Vão surgir vários conflitos, porque é claro que quem tem um casamento quer construir com aquela pessoa que está ali com ele, e não tendo a interferência dos sogros nesse momento que eles ainda estão se planejando, estão pensando, e também porque não devem permitir muita interferência. Uma das coisas também bem complicada, que é muito comum a gente ver nos consultórios, é a dependência que os pais continuam tendo dos filhos. Então, os filhos saíram de casa e os pais não se prepararam para assumir as coisas que tinham que fazer por eles mesmos. Então, não aprenderam coisas que tinham que aprender nesse momento e acabam sempre chamando os filhos para resolver problemas que eles podem e devem resolver sozinhos. Não fazendo isso, eles, com frequência, eles vão impedir que os filhos sigam a sua trajetória do ciclo de vida familiar e, por outro lado, também eles estão impedindo a eles mesmos de viver este período com alegria, com motivação, aproveitando esse tempo livre para fazer coisas que nunca puderam fazer porque tinham que acompanhar os filhos, não fazendo coisas que acha agradável, como entrar para um grupo de dança, entrar para o coral, preparar viagens, sair viajar, sem o compromisso de ter que voltar, sair sem ter compromisso de ter que voltar. Se assim for feito, tanto os filhos como os pais vão seguir sua trajetória sem muito conflito. E a última fase, ou a sexta fase do ciclo de vida familiar, é velhice ou melhor idade. Bem, fizemos uma enquete para saber como é que as pessoas estão se preparando para esta fase. 100% dos que responderam disseram não estar se preparando, não estar se preocupando com isso. Toda vez que não nos preparamos, que não nos preocupamos com a próxima fase, certamente teremos mais conflitos com isso. Bem, fico de dizer a vocês quais são as tarefas, quais são os conflitos que podem vir nesse período, e também quais são os padrões disfuncionais.
As tarefas são enfrentar a perca de saúde, de casa, de parentes e do trabalho. Chegando nesta fase, provavelmente as pessoas já estão aposentadas ou precisam, às vezes não é nem a perca do trabalho em si, elas precisam modificar o tipo de trabalho. Se antes tinha uma rotina de ir todo dia para a empresa, de ir todo dia desenvolver um trabalho fora de casa, precisa voltar a ter algumas tarefas dentro da própria casa ou no entorno ou com os amigos, não é? E esta perca que é inerente, todos vamos ter essas percas aí nesse período de vida, a pessoa precisa ter a tarefa de elaborar esse luto. Então, perder o trabalho às vezes significa encontrar tranquilidade, não ter rotina, perder algumas coisas da saúde significa cuidar mais dela, cuidar da alimentação, das atividades físicas, então se ocupar mais com isso. A perca da casa muitas vezes também acontece porque a pessoa após os 70 vai ter dificuldade de viver sozinho no seu ambiente familiar, de fazer todas as tarefas desse cuidado da sua vida. Então muitas vezes precisa ir morar com o filho, ou trazer um filho para morar consigo, ou ir para as casas de repouso. Então perde esse referencial e a pessoa precisa elaborar esse luto da perca e encontrar sentido nesta nova vida que vai ter dentro de um desses lugares que a pessoa vai escolher. Além disso, ela precisa encontrar um novo sentido para a vida. Se primeiro ela tinha que cuidar de filho, que conseguir dinheiro para a sua manutenção, agora ela precisa encontrar um novo sentido para a vida. Que pode ser reunir-se com os amigos, que pode ser viajar, que pode ser cuidar de planta, que pode ser cuidar da casa, de fazer pequenas tarefas que ainda são possíveis. É importante não parar de fazer coisas que a pessoa vê como sentido para a sua vida, porque ficar parado o dia inteiro é cansativo, principalmente para pessoas que tinham uma vida bastante ativa. Então, quais são as dificuldades que as pessoas vão encontrar neste período e que conflitos advêm disso? Bem, claro que a gente vai ter dificuldade em elaborar perca. Nenhuma pessoa perde coisa e diz, nossa, tá tranquilo. Vamos ter dificuldade em elaborar essas percas. Mas depende do sentido que dá para a vida, depende de coisas que a pessoa coloca na vida. Essa idade pode ser motivadora, pode ser divertida, as pessoas podem fazer coisas maravilhosas, então é preciso lidar com isso. Vão ter dificuldade também, algumas pessoas, de encontrar então o seu lugar dentro daquela família e dentro da sociedade em que vive. Então, se antes, num momento produtivo, tinha-se algumas tarefas, algumas coisas a ser feito, agora precisa achar uma outra coisa, um outro jeito de lidar com a vida. Se a pessoa não conseguir fazer isso, se a pessoa não conseguir dar um sentido para a vida, lidar com o luto e trabalhar com essas percas, encontrar uma outra coisa no lugar daquilo que perdeu, as pessoas podem ter morte precoce, doenças psicossomáticas, então ficam fazendo via sacra nos médicos, em um monte deles, principalmente se a pessoa não tem uma cabeça que se abre para dizer assim, bom, vou pensar nessa vida, buscar uma psicoterapia ou buscar um grupo de pessoas para conversar sobre isso, pode também vir desenvolver então essas doenças psicossomáticas, a morte precoce que também pode acontecer, ou ter uma pessoa bastante amargurada, que tudo que ela sente é maior que o outro, é mais triste que o outro. Então, veja, chegar na melhor idade ou chegar na velhice é um privilégio. Quantas pessoas não chegam nesse momento de vida? Então, precisamos ser gratos a tudo que a gente conseguiu, olhar para frente, olhar para a vida, encontrar sentido, buscar razões para viver e com isso entrar 2020 aproveitando muito bem esta terceira idade. Até breve!